Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 18, 19, diz assim: Foi chamado alguém estando circuncidado? O que ele quer dizer aqui? Você é judeu? Você creu em Jesus? Você foi chamado? Permaneça assim. Não é para você mudar seus costumes. Você que é judeu, você não precisa largar a Torá, lógico que não. Os seus costumes, guardar sábado, comemorar sua Páscoa e etc. Não, são coisas da sua nação. É a sua identidade. Foi alguém chamado na incircuncisão? Não se circuncide. Ponto. Você não é obrigado. Isso aí não vai te justificar em nada. Deus não vai se agradar mais de você se você tirar a pelezinha ali do seu, né? Isso aí não tem nada a ver. A circuncisão nada é. E também a incircuncisão nada é. Quando ele fala nada é, pessoal, ele está falando concernente à salvação, tá? Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Aí você vai falar, mas isso daí está nos mandamentos, pessoal. Ele está falando de mandamentos, né, não cerimoniais, está falando de mandamentos, né, morais. Gálatas 2, verso 2, diz o quê? E subi devido a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os estrangeiros, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo, o que a gente leu, né, ontem, não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão, verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão operou também a meu favor para com os gentios, verso 9. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que me pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos estrangeiros e eles à circuncisão. Gálatas 3, verso 28 e 29. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui, pessoal, muita gente pega esse texto e fala que não tem essa mais de judeu, as promessas nacionais já eram, acabou. Não. Até porque até hoje existe homem e existe mulher. Existe judeu e existe estrangeiro. Aqui ele está falando concernente à salvação. Correto? É isso. Gálatas 5, versos 2 e 3. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Aqui ele está falando com estrangeiros, tá, pessoal? Aqui Paulo fala dessa maneira porque esta carta é para os estrangeiros e, como vimos, esses não precisavam se circuncidar, pois essa lei não era para eles. Verso 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim a ser uma nova criatura, ou seja, atitudes morais e não cerimoniais. Aqui ele enfatiza que não adianta ser ou não circuncidado, sim mudança de comportamento é o que conta. E a questão de Paulo, aqui ele não está anulando a circuncisão, tá? Até porque ele circuncidou pessoas. Vamos lá, Atos 16, verso 1 ao 3 diz assim: Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, circuncidou-o por causa dos judeus. Para quê? Para não ter problema. Ele é judeu. Por que não circuncida ele? Não, beleza, vamos circuncidar. Que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Ou seja, ninguém está anulando aqui a circuncisão, tá? A pessoa que é judia e ela acredita em Jesus, ela não deve abandonar os seus costumes. 2 Timóteo 1, verso 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Gálatas 2, verso 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, aqui eu estou mostrando os contrapontos. Paulo
né? Não circuncidou uma pessoa, mas circuncidou a outra. Por quê? Por causa de descendência. Paulo circuncidou Timóteo porque ele era filho de mãe judia. Ponto. Por quê? Circuncisão e incircuncisão, judeus e gentios. Aqui mostrei claramente que o batismo também não substitui a circuncisão, porque muita gente fala, a circuncisão agora virou o batismo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque este é um pacto perpétuo para um povo específico e continuou sendo usado no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento ele não anula a circuncisão. O judeu ele continua com o seu costume. Agora, quem é judeu é obrigado a circuncidar? Não. Mas é um costume deles, não tem por que também deixar de circuncidar, porque faz parte da identidade nacional. O povo judeu se manteve nas suas tradições até os dias de hoje, por isso que a gente consegue identificar e sempre conseguiu, independente de onde eles estivessem, saber quem é judeu e quem não é. Tem um comentário muito interessante de Flávio Josefo falando sobre essa questão. A sabedoria que reluz em todas essas leis, aqui ele está falando das leis de Moisés, tá? E em outras semelhantes, conserva a união entre nós, e creio dever também referir com que a prudência, nosso excelente legislador, nos ordena como proceder para com os estrangeiros, para que se veja que nada se pode acrescentar às suas determinações, para nos impedir de afrouxarmos nas observâncias de nossas leis, pelas nossas relações com eles, ou de faltar à caridade, invejando-lhes a felicidade de segui-las se eles o desejarem, ou seja, o estrangeiro não tem obrigação. Ele nos manda então que, no caso de eles desejarem aceitá-la, nós os recebemos de braços abertos, muito diferente do que você vê hoje em dia, né, na religião ali judaica de hoje em dia. Isso é um empecilho para você entrar, meu pai. Porque a união entre os homens não consiste tanto em ser de uma mesma nação, do que em haver conformidade nos sentimentos e na maneira de viver. Quanto aos estrangeiros que estão somente, ele não permite comunicarmos-lhes algo de nossos costumes, mas quer que nos contentemos em ajudá-los no que lhes é necessário. Acrescenta que não devemos recusar a ninguém o fogo, a água, o alimento, a sepultura e o conhecimento do caminho que ele deve seguir. Sua bondade estende-se até aos inimigos, pois proíbe-nos de incendiar seu país, cortar-lhes as árvores frutíferas e despojar os que morrem na luta, e maltratar os prisioneiros, particularmente as mulheres. Ou seja, um próprio judeu, Flávio Josefo, falando que não tem essa. Se a pessoa é estrangeira, ela não tem obrigação de guardar os costumes judeus. Isso aqui é um judeu falando.